Alô, galera do Deodoro, tudo bom? Professor, ao sair dessa pandemia, o que nós vamos ver hoje? Tabela periódica, ok? Calma, a tabela geralmente dá aquele medo nos alunos, né? Mas não tem que ter medo, a tabela é uma ferramenta para ser utilizada quando você vai estudar, ok? Então não precisa gravar nada da tabela, ok? Você vai sempre ter a tabela como uma ferramenta de estudo. O que nós precisamos saber da tabela? Primeiro, como ela é formada, né? Você vê que ela é um retângulo, ela tem colunas e linhas. Então, observe aqui que nós temos a nível de linhas, 7 linhas, que nós vamos chamar de quê? Períodos. Então, a tabela periódica tem 7 períodos. Professor, mas o que significa quando um elemento está no primeiro período, por exemplo? Isso tem uma significação? Claro que tem. Os períodos, eles indicam o número de camadas de cada átomo do elemento químico. Então, por exemplo, se eu estou no segundo período, localizado no segundo período, significa que o meu átomo tem 2 camadas. Lembre-se que na aula que nós tivemos, ainda antes da pandemia, sobre estrutura atômica, os átomos são formados por camadas. Então, os elementos químicos que estão num determinado período, isso indica o número de camadas que ele tem. Tá bom? Agora vamos ver as colunas da tabela periódica. Observe que são o número de 18 colunas. Tá bom? Então, nós temos 18 colunas que são chamadas de grupos. Então, a tabela tem, repetindo, 7 períodos e 18 grupos. Vamos falar de classificação dos elementos. Nós temos 2 fundamentais para que a gente possa estar estudando mais tarde sobre isso. Tá bom? A primeira é os elementos representativos e os elementos de transição. Quem são os elementos representativos da tabela? Aí nós vamos a nível de grupo. É o grupo 1, o grupo 2, aí depois você pula para o grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então nós temos aí um total de 8 grupos representativos, são os elementos representativos. Alguns desses grupos têm um nome e outros não. É importante você saber disso? Claro que é. Aí sim você tem que mentalizar o nome dos grupos, porque aqui e ali a gente vai estar falando no nome deles. Por exemplo, o primeiro grupo da tabela tem um nome que é chamado de alcalinos, são os metais alcalinos. O segundo grupo da tabela eu vou chamar de alcalinos terrosos. Esses grupos são muito falados, né, no decorrer do curso de Química, então é importante você estar mentalizando isso. Aí você pula para cá, ó. O grupo 16 tem um nome específico, que são os calcogênios. Grupo 16, os calcogênios. Grupo 17, os halogênios. E o grupo 18, os gases nobres. Então, esses grupos, esses 5 grupos têm um nome específico, todos são elementos representativos. Tá bom? Os elementos de transição, eles estão no meio da tabela. E os representativos estão nas pontas. Professor, mas o senhor esqueceu de falar esses 3 grupos aqui. Não tem um nome específico, como eu falei. Então, o nome do grupo é o nome do primeiro elemento, né? O primeiro elemento que é o elemento que é o nome do grupo. Então, veja só, o grupo 13 é o grupo do boro. O grupo 14 é o grupo do carbono e o grupo 15 é o grupo do nitrogênio. Então, para separar melhor essa questão de representativo e de transição, o que fizeram? Colocaram o nome das famílias, então não vai ser mais grupo. Quando eu falo em família, os representativos são as famílias A, 1A, que é o grupo 1, 2A, que é o grupo 2, são elementos representativos. Então, observe que os grupos do meio da tabela são todos a família B, ó, são os elementos de transição. Então fizeram essa subseparação. Os representativos são as famílias A, né? E os elementos de transição são as famílias B. Fizeram uma outra subdivisão entre os elementos de transição. Então você vai observar na tabela que os que estão aqui nesse retângulo são os elementos de transição externa. E os elementos que estão embaixo, observe aqui embaixo, nós temos 2 linhas, ó,
que estão separados da tabela, mas estão dentro da tabela. Por que se separou? Porque são elementos que têm características químicas semelhantes. Aí chamaram de elementos de transição interna. Ok? Onde é que eles estão localizados na tabela? Ó, observe que aqui, nessa coluna, ó, tem um vácuo, né, entre o bário e o aftin. Então, esse vácuo é justamente onde se insere a série dos lantanídeos. Então, a série dos lantanídeos está aqui. E a série do actinídeo, que é essa série aqui de baixo, está nesse vácuo aqui entre o rádio e o Rutherford. Ok? Então, essas duas colunas estão inseridas. Se tirou justamente porque tem propriedades químicas semelhantes. Então, essa é uma especificidade da tabela. A outra classificação também importantíssima é quanto a questão dos metais e dos ametais. Ok? Tu sabendo classificar, olhar a tabela e identificar quem são os metais, ou seja, tem muita coisa escondida aí, né? Porque os ametais eles têm brilho, são bons condutores de calor, né? E etc. São dúcteis. E os ametais são o contrário, eles não têm essas propriedades. Eles são propriedades inversas a essas. Né? Enquanto um conduz bem a eletricidade, o outro é um bom isolante, são os ametais. Então, como é que a gente faz essa classificação aqui, observando a tabela? Então, observe que ela está bem apontadinha. Aqui tu tens aí, de repente tu pode ter uma tabela, pode ter outras cores. A cor é só para subdividir aqui. Então, onde é que estão os ametais? Os ametais são esses elementos que estão de rosa. Elementos que estão de rosa. Né? E os metais são todos aqui, os amarelos e os de azul. Pessoal, e esses aqui? Não, esses aqui são os gases nobres. Né? A gente vai estudar em ligações químicas que eles não têm propriedade nem de metais nem de ametais. Você vai ver que uma das propriedades dos metais é doar elétrons e dos ametais receber elétrons. Os gases nobres não têm essa propriedade. Tá certo? Então, nós temos metais e não metais, no caso ametais. Então, os ametais são 11 praticamente, 11 ou 13. A gente tem uma subdivisão aqui de... Antigamente, essa tabela é um pouco defasada, porque ela tem uns elementos que a gente chama de semimetais, que é uma discussão grande sobre esses elementos. Né? Alguns que são considerados semimetais, mas em outras ocasiões são metais, então ficam ali naquela... Mas os ametais são esses aqui, que estão de rosa. Tá? E os amarelos e azuis são os elementos que a gente chama de metálicos. O que nós vamos fazer agora, gente? A gente vai sempre estar com a tabela aqui, porque eu passei um exercício e a gente vai agora discutir um pouquinho o exercício olhando para a tabela, tá? Esse exercício eu coloquei, tá aqui, ó, bora botar aqui para os meninos verem, olha lá. Tá no Word, eu botei no grupo lá nosso, ok? Vou mandar junto também para os outros grupos. A gente vai discutir esse exercício e resolver agora, tá bom? Então veja. Vamos ao primeiro aqui, ó. Então, a primeira questão é a seguinte: qual dos elementos químicos listados abaixo possui propriedades semelhantes à do cloro? Ó, tu vai estar com a tua tabela. Então, o que ele quer, o que ele está perguntando aqui na real? Ele está perguntando qual elemento pertence à família do cloro. Porque quando você está na mesma família, é porque você tem propriedades químicas semelhantes. É como a nossa família, né? Se eu digo que um caboclo da mesma família que eu, porque nós temos propriedades físicas, químicas, emocionais, né? Semelhantes. Tá bom? Então, ele está perguntando aqui qual elemento que pertence à família do cloro. Essa eu já marquei para vocês, para ficar mais fácil. Ó, é o flúor. Tu vai estar com a tua tabela aqui, volta para a tabela. Cloro está bem aqui, ó. Quem pertence à família do cloro? Esses elementos. Então, todos eles têm propriedades semelhantes à do cloro, incluindo o flúor, ok? Lembrando que são os halogênicos. Importante vocês estarem sempre falando o nome das famílias para mentalizar, porque isso lá na frente vai ser fundamental para o teu estudo, né? Para o teu caminho aí como estudante do ensino médio, tá? Então aqui seria a letra D a resposta, tá bom? Vamos para a questão 2, que na sequência vem 2, tá? Então vamos aqui para 2. Olha só, um átomo apresenta a seguinte distribuição eletrônica por camada. Aí ele coloca
2, 8, 18 e 7. Então aqui seria a primeira camada, aqui a segunda, aqui a terceira, aqui a quarta. Então observe que esse elemento ele tem 4 camadas. Ó. Na primeira camada tem 2 elétrons, na segunda tem 8, na terceira 18 e na última, que eu vou chamar de camada de valência, tem 7 elétrons. Como ele tem 4 camadas, o que nós falamos ainda agora? Volta para a tabela aqui, só para a gente observar. Se ele tem 4 camadas, em qual período ele está localizado? Obviamente que o período indica o número de camadas do átomo desse elemento químico. Então, esse elemento é um desses aqui, ele está no 4º período. Nós temos 18 elementos aqui nesse período e um deles é esse aí. Ok? Então, nós já diminuímos nossa investigação. Só pode estar no 4º período, mas agora vamos lá. Qual deles? Aí a gente vai para os elementos, voltem para cá agora. Os elétrons de valência desse elemento. Então, observe, os elétrons de valência, que são os elétrons da última camada dele, que são 7. Então, os elétrons de valência indicam a família desse elemento. Obviamente que a família dele, ele é um elemento representativo, isso só vale, gente, para os elementos representativos, tá? Os elementos de transição, essa análise de família não vale. Essa análise aqui que eu estou fazendo agora é só para os elementos representativos. Então, ele é um elemento representativo porque tem 7 elétrons na camada de valência dele. Só os elementos representativos têm isso. 7 elétrons de camada. A gente vai estar discutindo isso aí em outra aula. Qual é a família dele? Família 7A. Então, vamos voltar para cá para a tabela. Então, para os elementos representativos, os elétrons de valência indicam a família desse elemento. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, é da família 7A. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, família 6A, e assim por diante, para os elementos representativos. Não esqueçam disso. Então, obviamente que o elemento que está na família 7A. Então, os elementos seriam, 4º período, família 7A, seria o elemento químico bromo. Ok? Então, pelos dados lá, eu tenho certeza que esse átomo é do elemento químico bromo. Vamos à resposta. Então, ele quer saber o seguinte, a família e o período em que se encontra esse elemento químico. Então, a família é a família 7A. Como é o nome dela? Halogênios. Tá? Família 7A, família dos halogênios. E o período? Não é o 7º, é o 4º período. Seria a letra C. Família dos halogênios, 4º período. Seria a resposta correta. Tá bom? Sobre essa segunda questão, é muito importante tu ter esse conhecimento de período e família. Vamos à terceira. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametais? Aí é uma discussão interessante. Os ametais, como eu falei, são aqueles que estão de rosa. Então a pessoa pode se enganar. Vamos voltar para a tabela. Quem são os ametais? Esses elementos não são considerados ametais, não esqueçam disso, tá? Os ametais são aqueles elementos que têm características químicas opostas aos metais. Esses não têm essas características. As opostas aos metais são esses aqui. Tu vai estar com a tabela, aí tu vai olhar lá as alternativas e vai marcar qual? A alternativa que tem esses elementos aqui. Só esses que são os ametais. Então vamos para cá. Ó. Você vai marcar, obviamente, a letra E. É a única alternativa que só tem ametais. Carbono, nitrogênio, fósforo, bromo, iodo e astato. É a alternativa que teria somente ametais. Então é olhar para a tabela e marcar a resposta correta. Tá bom? Vamos à quarta questão. Qual metal alcalino de maior número atômico? Aí o aluno tem que ter esse conhecimento prévio. Quem são os metais alcalinos? Ele sabendo a família dos metais alcalinos, ele vai saber qual de maior número atômico. Aí, professor, como é que eu vou saber isso? Então, observe, vamos para cá para a tabela, para a gente discutir isso aí, olha. Como é que é formada a tabela periódica? Como é que os caras montaram a tabela para nos ajudar a estudar? Eles montaram ela em ordem crescente de número atômico. Então, o número atômico, não se esqueça, é o número de prótons do átomo. O primeiro elemento da tabela é esse capaz aqui, ó, o hidrogênio. Por isso que em algumas tabelas ele está bem aqui. Né? Em algumas tabelas. Tirado ele daqui por uma questão simples. Ele não é um metal. Então, nas tabelas mais originais, mais novas, tiraram ele daqui, porque ele não é um metal alcalino, já que ele é um gás.
Os metais alcalinos são todos metais, né? A temperatura ambiente são substâncias, são elementos que estão no estado sólido, são metais. Tá bom? Então tiraria daqui, mas o primeiro elemento é o hidrogênio, que tem o número atômico 1. Então você vai observando, ó, o segundo elemento é o 2, que é o hélio, aí vai para o segundo período, 3, 4 e assim por diante, 5, 6, 7, 8. Então montar a tabela em ordem crescente de número atômico. Dito isso, ele quer saber qual o metal alcalino, que seria a família 1A, dos metais alcalinos, de maior número atômico. Onde é que está esse maior número atômico? Está mais em cima ou mais embaixo? Obviamente que você vai chegar à conclusão que está mais embaixo, né? Então o alcalino de maior número atômico é o que está mais embaixo, já que ele está em ordem crescente de número atômico. O que está mais embaixo é o França. Então a resposta da primeira pergunta dele é essa. França. Vamos aqui voltar à questão. Qual o metal alcalino de maior número atômico? Eu já sei que é o FR, que é o França. Então é esse aqui. Como só tem essa alternativa, só pode marcar excluindo, que é a letra A. Mas ele faz outra inquisição para nós. Vou fazer outra pergunta. O halogênio de menor número atômico. Aí eu vou para a família do halogênio. Quem são os halogênios? Família 7A. Ok? O de menor número atômico está mais em cima, né? Quem está mais em cima? O primeiro elemento químico do halogênio é o flúor, o F. Tá bom? Então, gente, a última dica que eu digo para vocês... Ah, não, tem mais uma aqui. Vamos para cá que tem mais uma depois da última dica. Vamos para a pergunta. Na classificação periódica, os elementos Ba, que é o bário, aí tem grupo 2, Se, que é o selênio, grupo 16, e o Cl, que é o cloro, grupo 17, são conhecidos respectivamente como? Aí a gente quer saber a família desses elementos. Tu vai olhar para a tabela para observar o seguinte, ó, que o bário é do grupo 2A. Como é o nome dos elementos químicos pertencentes à família 2A? São os alcalinos terrosos. Não esqueçam disso, gente. Se tu não vê na tabela essa informação, você tem que mentalizar. Tá? Então, grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Grupo 16, ó. Aí tu vai olhar a tabela, são os calcogênios. Grupo 16, calcogênios, que é a mesma família 6A. E o grupo 17, que é a família 7A, nós já falamos ainda agora, são os halogênios. Tá bom? Então aqui tu marcaria, ó, letra C. Alcalino terroso, respectivamente. Grupo 16, calcogênio, grupo 17, halogênio. Quando ele fala respectivamente, ele quer dizer nessa sequência, tá? Primeiro esse, depois esse, nessa sequência. Então, para finalizar, a dica para vocês é o seguinte, que eu já vi muito erro de alunos de tabela. Observe que ela tem 3 informações, cada quadradinho tem 3 informações fundamentais. O símbolo, em cima tem o número atômico e embaixo a massa atômica. O símbolo, ele é feito de uma letra que tem que ser maiúscula, tá bom? Se tiver 2 letras, obrigatoriamente a segunda é minúscula. Então tu não vai encontrar nenhum elemento químico formado aí, o símbolo dele ser 2 letras maiúsculas. Se tiver 2 letras maiúsculas, é porque são 2 elementos. Tá bom, gente? Então, muito bom estar com vocês. Vamos que vamos. E é isso aí. Qualquer coisa, a gente se comunica. Nas próximas aulas a gente fala para vocês. Tudo certo? Abração aí, professor Elson. Vamos lá!